Bora, Rocha. 70 mil. Eita lasqueira. Pra Pançudo e toda a coligação ter o prazer de ver Jefferson Carnaúba comendo. Rapaz, 100 mil. 100 mil reais, toda a coligação para ter o prazer de Marcos Davi comer. 100 mil. Menino, eu tô me tremendo. Traga uma garapa que eu tô me tremendo. Bora. Traga uma garapa que eu tô me tremendo. Sobre o bolo, uma coisa que Padre Gleiber estava aí fazendo a celebração, e aí sem hipocrisia nenhuma. Infelizmente a gente tem que tratar nesses assuntos. A gente sabe que, por exemplo, a política foi completamente inserida, política eleitoral foi completamente inserida dentro da festa religiosa esse ano, especialmente com o símbolo dessa questão pela disputa na compra do bolo. Sem sombra de dúvidas, a questão, a principal disputa ali, apesar de servir como ajuda para a igreja, e será muito bem utilizado o recurso de 100 mil reais, eu tenho certeza que as necessidades da igreja existem para usarem muito bem esses 100 mil reais e os outros recursos que foram angariados no leilão e nas inúmeras atividades da festa, como a barraca de alimentação, entre outras coisas que acontecem durante a festa do padroeiro São Sebastião, mas que a política estava inserida, né? Política eleitoral estava completamente inserida. E uma coisa que eu queria dizer, que é o que Padre Gleiber falou, que ele disse que nunca viu isso na vida dele. Quando estava em 60 mil, né? Em 60, imagine 100, né? Aí quando aumentou 40%, aí foi que ele não viu mesmo. Para 100 mil reais. Vai. E eu tenho certeza, por exemplo, um recado que eu quero dar, eu tô falando hoje, gravem aí, por favor, gravem esse meu vídeo, que muita gente faz isso, grava a tela. Eu espero ver essa mesma empolgação dos atores políticos de São Bento na festa do padroeiro São Sebastião em 2025. 2025, tá dado o recado, a cobrança pública, a mesma ajuda dos atores políticos de São Bento que aconteceram de oposição e de situação, porque o bolo foi arrematado pela oposição por 100 mil reais, mas a situação chegou a colocar 70 mil reais, que é um valor que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi 70 mil reais junto num canto só. 70 mil reais hoje você resolve aqui, se você separar por 7 famílias em São Bento, 10 mil reais resolve. 10 mil reais, vamos separar por 7 famílias, que atende muita gente já. 7 famílias grandes. Resolve problema de saúde, reforma de casa, quita uma compra de veículo, compra uma moto de quem está precisando. Eu já citei 4 exemplos diferentes, que se você der de 10 em 10, resolve. E eu tô falando com relação a 70. Imagine 100 mil reais, Danilo. 100 mil reais, o tanto de situação que resolve em famílias de São Bento. Eu espero que, como tem o recado aí de que tem muito recurso, né, para ajudar a população, a sociedade, a parte cultural de São Bento, que as pessoas, quando precisarem buscar os atores políticos de São Bento, o não seja dado. Daqui para frente, para se dar um não para o povo, vai ser muito difícil, porque o recado que foi passado é de que tem sobrando. De que tem sobrando, de que necessidade, se alguém tiver em São Bento, pode procurar alguém que tem um recado para procurar. Porque, como é que você dá 100 mil? Eu sei que a igreja precisa, como eu disse, o recado era sem hipocrisia. Sem hipocrisia, a igreja precisa muito mais. Muito mais. Quantas capelas aqui em São Bento não precisam de reformas? Quantas contas a igreja católica não precisa pagar aqui em São Bento? Demais. Mas nessa mesma situação existem milhares, não é? Eu não vou dizer aqui centenas, não. Existem milhares de pessoas em São Bento precisando. Muito. E o recado que foi dado é de que tem sobrando para ajudar a elas.
independente da questão de chegar ao período eleitoral, que nós teremos uma discussão, eu imagino que a discussão por São Bento é pela melhoria da cidade, para que, por exemplo, a gente tenha, eu vou repetir, nossas necessidades em São Bento. Nós ainda não temos uma universidade pública, graças a Deus, pelo empreendedorismo de São Bento, nós já temos como se formar em São Bento, Danilo. Isso. O Danilo será um profissional do direito, uma das primeiras turmas que se forma em São Bento, um profissional do direito, vários advogados ou nas inúmeras áreas de direito que você pode atuar, poderá se formar em São Bento, graças ao empreendedorismo de algumas mãos de São Bento, entre elas o professor Álvaro, né? Entre outros, que formaram a faculdade aqui em São Bento. Mas aquelas pessoas que ganham um salário mínimo ainda não têm onde estudar em São Bento. E aí é isso que eu estou dizendo, para a gente trazer o apanhado geral sobre as necessidades de São Bento. Nós não temos uma universidade pública, nós não temos ainda um corpo de bombeiros em São Bento. Não temos. São Bento corre risco todos os dias de ter um problema de incêndio. Infelizmente não é desejando, mas é um risco que nós temos, por ser uma indústria que tem um risco de queimagem muito grande, né? Indústria têxtil, e nós ainda não temos um corpo de bombeiros, apesar de ter havido já uma doação de um terreno, mas nós sabemos que a burocracia ainda está longe de ser cumprida. Algumas etapas foram melhoradas com relação a algumas coisas nos últimos anos, mas nós ainda temos necessidades, e temos necessidades sociais, que isso existe no Brasil inteiro, mas assim, nós não temos visto em nenhuma outra cidade ter um esbanjamento nesse sentido, de que os políticos pré-candidatos, por exemplo, eu vou repetir, dos dois lados, a oposição conseguiu comprar o bolo, mas foi por um fino que a situação não comprou, colocou 70 mil reais, se a oposição tivesse dito naquela hora, tá no meu limite, não coloco 71, tinha comprado por 70, que também era um valor altíssimo para o que nós não estamos acostumados. Chamou a atenção da Paraíba inteira, porque o que é que nós falamos todo dia aqui, Danilo? Nós falamos todo dia de problemas, as pessoas tentando, eu abri o programa com o Cine ofertando 66 empregos em São Bento, porque exatamente as empresas estão necessitando de trabalhadores, e eu tenho certeza que essas 66 vagas serão disputadas por pelo menos o triplo das pessoas, pelo menos 180 delas, porque existe a necessidade em São Bento. E aí o recado que foi passado, repetindo, é exatamente de que você estiver precisando de alguma coisa em São Bento, procure os dois lados, porque eles estão com dinheiro sobrando para resolver as situações.